Olá, eu sou a Flávia Torres e esse é o PitayaCast, que vai deixar você mais saudável consumindo conteúdos. Afinal, informação também alimenta. Hoje a minha conversa aqui é com a Valdeli Vieira. Ela é psicóloga, neuropsicóloga, especialista no atendimento à infância e adolescência, com várias publicações na área, mestre em Ciências da Saúde pela Unifesp. E o que a gente vai conversar é sobre a nossa relação com as telas e os dispositivos eletrônicos. Bem-vinda, Valdeli, tudo bem? Obrigada, Flávia, tudo bem? Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui conversando sobre um tema tão caro, né? Aos profissionais de saúde mental, hoje aos educadores. Obrigada pela oportunidade. Verdade, obrigada a você. É um prazer é meu. E eu aproveito a pedir para você deixar seu like. Se não se inscreveu, se inscreva no canal do PitayaCast. Se está nos ouvindo pelas plataformas de streaming de podcast, siga o PitayaCast e deixe estrelinhas para a gente. E se você gosta desse tipo de conteúdo, passe pelo WhatsApp para as amigas e amigos. Valdeli, eu andei dando uma pesquisada no assunto e eu achei um levantamento do Digital 2024 Global Overview Report, um nomão aqui enorme. E aí tem um levantamento bem detalhado do mundo inteiro sobre essa questão de relacionamento com telas e outras coisas, mas eu peguei a questão de telas. E aí esses dados estão mostrando que os brasileiros passam cerca de 9 horas por dia na internet. Isso representa 56% do tempo que as pessoas passam acordadas, né? Porque 8 horas nós dormíamos, teoricamente. Teoricamente. Né? E aí, claro, a gente tem que considerar que a nossa vida profissional e a maioria do cotidiano está envolvida com essas telas, né? Mas onde que está o ponto? Onde que você acha que, assim, a gente vai conversar exatamente sobre isso? Assim, onde que está esse limite razoável do que a gente precisa e do inevitável e do excesso nas telas? E aí eu já emendo. Quais são os possíveis males desse excesso? Bom, eu penso que a questão tem várias camadas, né? Essa resposta, não é? Então, de fato, há um uso abusivo das telas, mas a gente também não pode demonizar a internet, né? A internet, ela nos possibilitou muitas coisas, o acesso ao conhecimento, amigos que se reencontraram depois de anos afastados, né? Então, a questão é a quantidade e a qualidade do que é, então, a quantidade de tempo, mas também a qualidade daquilo que é consumido, não é? Então, a Organização Mundial de Saúde e a Sociedade de Pediatria, por exemplo, no caso das crianças, eles se recomenda que até os 6 anos de idade a criança não tenha acesso à tela e dos 6 aos 10 a 1 hora de tela por dia com supervisão. E, a partir dos 10 anos, de 1 a 2 horas de tela por dia, com supervisão, até os 18. E que os adultos deveriam passar consumindo, né, esse lazer, digamos assim, né, usufruindo desse lazer através das telas, até 2 horas por dia, não é? Então, a gente vê que... Pô, a gente passou bastante, estamos longe, hein? Muito, né, disso. Então, e aí... Dá para explicar um pouquinho, assim, para quem quer entender, qual que é o mecanismo que faz... porque eu acho que assim, esse excesso a gente sabe que acaba gerando vício parecido com de drogas, de álcool, de coisas assim. Sim. Dá para explicar um pouquinho, só para a gente entender qual que é o mecanismo que faz a gente ficar com aquela vontade de não desligar e de não parar de rolar a tela? O principal está ligado ao sistema de prazer e recompensa, não é? Então, de fato, as pessoas elas ficam muito nas telas porque esse sistema é ativado continuamente. Então, esse é o principal mecanismo, né? Então, a pessoa quer ter aquela sensação de prazer ininterruptamente, né? Agora, a questão é que quando nós estamos falando em cérebro, nós estamos falando em uma circuitaria.
Então, embora existam regiões específicas, não é, cerebrais para determinadas funções, né, o hipocampo para memória, né, o córtex pré-frontal para o funcionamento executivo, o sistema límbico para as emoções, o fato é que tudo está interligado, não é? Então, o que acontece numa área, uma área que é mais estimulada, o que acontece ali vai interferir em todas as demais. Então, há um comprometimento, não é, em todas as funções cognitivas e afetivas, e a grande questão é o quanto isso vem interferindo não só no desenvolvimento da criança e do adolescente, no desenvolvimento global, e o quanto isso também está associado ao aumento de quadros de depressão, ansiedade, estresse, distúrbios do sono e por aí vai. Quer dizer, muita coisa, né? E como que a gente faz para saber? Tem sinais de que uma pessoa está viciada em telas? Ah, sim, né? Pela própria quantidade de tempo que ela fica nessas telas, não é? E depois, o quanto que esse uso de telas está impactando no seu cotidiano, né? Nas suas relações, né? Nas suas entregas, no seu desenvolvimento, né? Então, o quanto isso, quando falamos de criança e adolescente, acaba impactando no desempenho escolar, quando falamos de adultos, né? O quanto que os adultos perdem muito da sua funcionalidade também no cotidiano por conta disso, né? Então, a pessoa tem uma entrega para fazer e ela fica horas na internet e não faz a entrega, a pessoa não sai mais de casa porque fica na internet, não se relaciona mais com os familiares, com os amigos. É isso que eu ia te falar, essa questão da procrastinação é um perigo, porque você senta, né, imaginando assim, quem faz home office, mesmo no trabalho, mesmo na empresa, é um mundo que você tem de opção para você se entreter. Né? E às vezes você vai... Às vezes acontece comigo. Eu começo, tenho que escrever alguma coisa, tenho que fazer um trabalho. Aí quando eu vejo, eu tô lá, você entrou, tem uma propaganda. Você entra numa lojinha, tá vendo alguma coisa, você entrou, viu uma notícia, e você fala assim, opa, dá um clique, você vê, passou meia hora. Exatamente. Meia hora é pouco, né? Geralmente pouco, passa muito mais do que isso, né? A gente não pode esquecer, né, que existe aí engenheiros altamente qualificados e outros profissionais da tecnologia que trabalham continuamente para que você não saia da tela, não é? Sim, exato. Vamos falar de criança especificamente agora, Valdeli. O quanto, especificamente para crianças, as telas podem ser prejudiciais? Você já comentou aqui com a indicação da Organização Mundial da Saúde para as faixas etárias. Você imagina que, então, até 6 anos, 0 de tela, e hoje a gente já vê crianças bem pequenininhas sendo entretidas com telas. Sim, sim. O que especificamente para crianças, pode ser prejudicial? É terrível, né, o impacto que tem para a criança, também porque a criança está em um momento de formação do seu próprio cérebro, não é? Então, a gente nasce com uma potência cerebral e, a partir dos estímulos que a gente vai recebendo no cotidiano, a gente vai desenvolvendo, né, as nossas funções todas. Então, é muito triste. Outro dia eu estava na rua e eu vi uma criança que devia ter, talvez, próximo a 1 ano de idade, num carrinho com um tablet na mão, no passeio, né? Quer dizer, exatamente, né? Ela estava olhando para o tablet e o pai empurrava o carrinho com uma mão e com a outra ele estava olhando o celular. Isso é uma imagem dos nossos tempos, né? É uma imagem dos nossos tempos, não é? Então, assim, para crianças, quanto mais precocemente ela é exposta à tela, pior, não é? E isso está causando um impacto negativo em todas as áreas do desenvolvimento dela, né? Tanto no desenvolvimento cognitivo, quanto no desenvolvimento afetivo, quanto no desenvolvimento motor. Porque a criança, ela fica a grande parte do tempo sentada na frente de uma tela, fazendo esse movimento, né? Ela não desenvolve a motricidade. Então, se você vê como as crianças hoje seguram os lápis, é impressionante.
negativamente, porque elas não desenvolvem a motricidade, né? Então, aquilo que a criança tinha do movimento de pinça quando ela estava brincando, que é fundamental para que depois ela segure o lápis, segure o garfo, não é? Não tem. Então, as crianças seguram o lápis de uma forma horrível, né? Eu não sei, às vezes eu fico olhando, eu avalio crianças, eu fico olhando elas segurando o lápis, eu fico impressionada, não é? Então, não desenvolvem todos esses aspectos motores da forma adequada, elas estão perdendo a capacidade de leitura do ambiente, elas não estão desenvolvendo habilidades sociais, elas não estão conseguindo interpretar textos, elas não estão conseguindo desenvolver memória, atenção, de acordo com o que era esperado. Então, a infância ela está sendo muito impactada pelo uso de telas, né? E isso está trazendo prejuízo muito grande. Você vê crianças que estão no 3º ano, 4º ano, que têm uma dificuldade de interpretação de texto porque não leem. Crianças que não sabem brincar, não é? Então, eu, às vezes, recebo crianças no meu consultório, 8, 9 anos de idade, eu tenho uma sala muito grande, com muitos jogos, muitos materiais plásticos, e a criança fica perdida, porque aquele é um universo absolutamente novo para elas, e elas não sabem o que fazer com aquilo, e isso era uma coisa natural, né? Antes, né? O brincar era natural e espontâneo, e agora, muitas vezes, a gente precisa ensinar a criança a brincar, a imaginar, a criar, porque ela não sabe fazer Val, isso. me ocorreu uma coisa aqui agora. Você falando dessa dificuldade das crianças de brincar. Como que fica o rendimento de uma terapia que é, né, falando em psicologia agora, porque me veio à mente, uma terapia que é baseada no brincar. É difícil você... Agora, você acha que hoje é mais difícil aplicar esse tipo de terapia por conta dessa inabilidade? Não, ou a gente é ensina a um criança desafio, você ensina? a brincar, né? Então, assim, na verdade, a criança não tem só a dificuldade no brincar, ela tem a dificuldade em se perceber, em perceber as suas emoções, não é? Então, muitas vezes, ela só identifica a tristeza e a alegria, não é? Então, é um trabalho de construção, né? De um universo simbólico. Então, é como se nós estivéssemos, independente da idade da criança, diante de uma criança muito pequenininha. Então, a gente vai estimular o brincar e a criatividade dela. Então, é um jeito um pouco diferente, né? Antes, as crianças vinham, eu sou formada há 37 anos, elas brincavam espontaneamente. Agora, nós precisamos ter esse passo atrás. Não é de brincar. E é tão interessante, só pegando um gancho, eu tenho casinhas no meu consultório, porque a sala é grande, então eu tenho casinhas de boneca grande, e as crianças não brincam muito, sabe? E tem uns móveizinhos, e essa semana passada eu fui olhar o cesto de móveis, eu falei, puxa, eu preciso repor, né, alguns móveis, e eu fui procurar na internet móveis para casinha de bonecas. As ofertas são poucas, porque as crianças ninguém não tá comprando brincam mais, então ninguém está que fabricando mais. Gente, era meu brinquedo predileto. Pois é. Ai, que judiação, né? Pois é. E às vezes eles ficam olhando, eles ficam perdidos. E tem aquela criança que chega no consultório, olha tudo e fala assim, cadê o videogame? Aí eu falo, não tem videogame. Então, o que eu vou fazer aqui? O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos brincar, vamos conversar. Ah, mas eu não sei brincar. Mais desafio, né? É. E, Valdeli, e o adolescente? Passando agora para adolescente. Gente, vida social é uma coisa tão importante. Acho que é uma coisa muito marcante dessa fase da vida da gente, né? Como que estão os adolescentes não tendo vida social e olhando para a tela? Esvaziados, né? Porque o que acontece, né, que a vivência em grupo, principalmente na adolescência, ela é fundamental. E a adolescência, né, o grande desafio da adolescência é a constituição da identidade, que você faz também através da relação com o outro. Quando não tem essa relação com o outro, só tem uma relação com uma tela, também não tem uma relação com o eu.
Então, são adolescentes que estão vivenciando um vazio muito grande, que é para além da depressão. É um não É porque a ter... depressão é só um sintoma, né? Pois De uma é, coisa mas o enorme. vazio existencial é um buraco muito maior, Uhum. não é? Quando você tem um quadro de depressão, você tem um aparato psíquico desenvolvido, um universo simbólico, não é? De representações, enfim. E o que, às vezes, nós vemos são adolescentes que não têm nada, né, constituído, porque não tiveram a experiência. Então, eles se desenvolvem cognitivamente, mas emocionalmente não. Eu atendia um adolescente aonde um dia ele trouxe para mim, porque eu trabalho muito com materialidades mediadoras, então eles têm esse espaço de me trazer o livro que estão lendo ou algo que os marcou e a gente conversa. E a partir daí a gente está falando sobre ele também. E um dia esse adolescente virou para mim e falou assim, eu selecionei algumas fotografias porque eu acho que isso vai ajudar você a entender melhor sobre aquilo que eu falo, de como eu me sinto, porque às vezes eu não consigo me expressar como eu me sinto. E aí ele passou o celular para mim, a fotografia, era uma série de fotografias de salas vazias, corredores vazios, um labirinto de como se fossem corredores e salas, e que não tinham móveis, que não tinham nada. E isso me impactou muito, né? Porque era essa vivência interna que ele tinha, porque nada está sendo construído. Então, é por isso também que a gente vê o aumento de suicídios na adolescência, porque quando eles vão para o mundo e precisam enfrentar os desafios do mundo, eles não têm a gente está falando repertório. de telas, mas você, assim, eu acho que também não dá para aquela história, né? Essa questão é multifatorial. Sim. Né? A gente não tem como só colocar a culpa nas telas, porque, na verdade, o que você acha que é, além das telas, que acontece? Como assim? Assim, o que provoca esse vazio? Além das telas, que é o que a gente está falando. As pessoas, eles vão para as telas também porque a vida está muito restrita, os empurra, né? Não é? Então, não existe convivência familiar. Então, os pais também estão na frente das telas, né? Então, aquela interação familiar não acontece da mesma forma que acontecia antes, não é? Então, por que a tela é mais atrativa também? Porque quando tira a tela, muitas vezes não tem nada. Né? Não tem interação, não tem convivência, né? Não tem experiências com familiares, com o grupo de colegas do condomínio, de vizinhos, enfim. Então, aquilo que existia antigamente, né? Antigamente a gente morava numa escola que era do bairro onde todo mundo morava nas proximidades. Então, havia muita convivência também, né? As crianças, a gente ia na casa dos amiguinhos, os amiguinhos vinham em casa, e hoje em dia também não tem muito isso. Então, as crianças não convivem mais. Então, elas estão também muito solitárias. Os adolescentes também. Porque eu te pergunto, o que uma pessoa procura, né, numa tela que ela não encontra na vida real? Acho que é isso que ela procura, né? Essa vida que não existe mais. Ela procura uma vida que não existe mais. Ela, enquanto adulto, muitas vezes, ela procura viver uma vida que não é a vida dela, de fato, né? A vida da internet, não é? Então, a internet dá a possibilidade de você viver uma outra coisa que não é o teu mundo real, porque o teu mundo real é um mundo de muitos desafios, é um mundo que traz frustrações, é um mundo que tem dia que você está bem, tem dia que você não está, não é? Agora, a internet, não. A internet é like, é curtida, é o quanto eu sou... Você é maravilhosa e a minha vida é perfeita, não é? E aí a pessoa... coloca aquilo, consome aquilo e... Só que é tênue, é fugaz, né? Porque é naquele momento, de fato, ela não está construindo nada. Então, quando ela sai daquele território, ela se depara com a própria existência e aí tudo fica muito mais difícil, né? Porque você sai de um lugar onde tudo é lindo e maravilhoso e quando você volta para o seu,
você tende Sua realidade, né? a entender aquilo muito pior do que de fato pode ser. E o que que você acha, Val, que tem na relação entre as pessoas que a gente não encontra na tela? A relação real no mundo. O que tem no mundo real? Tem vida, né? Tem vida, tem emoção, né? Tem cor, né? Tem tudo isso que não tem na tela. Não é? Agora, também tem frustração. Sim, claro. Né? Também tem o fato de que o outro nem sempre corresponde às minhas expectativas. Aliás, não corresponde, não veio ao mundo para isso, né? E eu também não correspondo às expectativas do outro, e eu tenho que me haver com isso. E é nas diferenças que eu cresço e me construo. E a tela não tem nada disso, né? A tela é uma bolha ali onde todo mundo está falando o quanto eu sou legal, o quanto eu sou bacana, e isso também não me desenvolve, né? E a sensação que a gente tem é que no começo a gente acreditou bastante que a telas e a tecnologia de maneira geral substituiria essas relações. E assim, você pode pegar, passei por muitas experiências em que você está num grupo de rede social ou de WhatsApp, e aí você convive, briga, manda mensagem, manda piadinha, mas na hora de se reunir, ninguém aparece. E aí você percebe como não é real. Exato. Essa relação. Eu passei assim por muitas decepções. Porque no começo eu acreditava que era real. Nós estamos aqui, estamos virtualmente unidos. Sim. Mas quando você percebe, ninguém quer estar presente, ninguém se dispõe, né? E eu fico impressionada como as pessoas não se dispõem à presença. E antigamente, como que a gente fazia para conversar com os amigos? Todo mundo saía de casa, arranjava um tempo. Exato. Ninguém tem tempo para nada, eu fico impressionada. Exato. Você tem essa sensação também? Porque é desafiador o encontro com o outro, né? Quando você está num grupo, você sai a hora que você quiser, você não é obrigado a responder, ou você dá uma resposta e vai embora, né? Você não assume aquela responsabilidade pelo que você está falando, não é? Agora, no grupo, não. No grupo, você não fala tudo o que pensa, você se contém, não é? Você precisa escutar o outro, né? Muitas vezes, na tela, você está ali, o outro está falando, o outro está digitando, você está digitando, e depois você lê depois o que o outro respondeu. Numa relação, assim, ao vivo, não é bem assim. Não é? E aí, sabe o que eu percebi também? Não sei se você percebe assim, que aí as pessoas, nas relações pessoais, ao vivo, né, corporais, elas são mais sensíveis. Não sei, hoje em dia você não pode falar o que você pensa, ou você não pode fazer uma cara feia. Todo mundo tem que ser alegrinho, igual a rede social. Exato, porque elas não estão desenvolvendo habilidades sociais, não é? Então, isso. Gente, é frustrante, né? É isso. Da mesma forma que tem o contraponto, as pessoas estão mais agressivas, porque na realidade virtual, na internet, a tela protege, não é? Então, as pessoas falam o que pensam, né? Tem os haters, enfim, não é? E no mundo real, você controla os seus impulsos, você pensa antes de falar. Como isso não está sendo treinado nas relações, porque assim que a gente treina, as pessoas também estão muito mais agressivas, muito mais violentas, as crianças também, não é? Então, desde o mínimo, né? Que você entrava no elevador, você cumprimentava as pessoas, dava bom dia para o seu vizinho e todo mundo respondia. Agora, você entra no elevador, às vezes está cada um no seu celular. Você fala bom dia e ninguém responde porque nem ouviu que você falou bom dia, não é? Impressionante, né? Val, você acha que as pessoas estão lendo menos livros por conta da tecnologia? Pois é. É interessante porque as pessoas, através da internet, elas têm mais acesso até aos livros, não é? E informação, né? Então, deveriam estar lendo mais, mas não é bem isso que está acontecendo. As crianças, elas estão lendo pouco, então isso tem trazido muita dificuldade, né, no desenvolvimento delas. E eu penso que, assim, alguns setores, assim, eu vejo que
Eu não tenho TikTok, mas eu tenho essa informação por pacientes adolescentes que eu atendo. Então, hoje em dia, tem influenciadores que indicam livros e tudo mais. Às vezes, o adolescente até vai ler aquele livro porque o fulano falou que o livro era bom, né? Então, acaba lendo mais, né? Por esta influência, não porque exista um desejo, mas é porque o outro falou que é legal, então eu quero ler porque está todo mundo lendo, né? Então, talvez em alguns setores tenha aumentado o interesse, mas a gente também vê muitas livrarias sendo fechadas, não é? Ao mesmo tempo que hoje em dia também tem os clubes de leitura que cresceram bastante. Bombando, é muito legal. Gente, isso era tão legal. Eu lembro que a minha mãe assinava o Círculo do Livro. Isso nos anos 70. A gente tem livro até hoje. Gente, eu li... Acidentalmente, eu li Nietzsche com 13 anos por conta do Clube do Livro. Sim. É demais esse tipo de iniciativa, né? Agora tem a Tag Livros, né? Enfim. Então, a gente também vê isso crescendo. Como eu não sou dessa área, eu não poderia te afirmar se sim ou se não. Mas o que eu observo entre as crianças é que elas não estão lendo. Isso é fundamental. Eu também observo, mas até comigo, sabia? Eu percebo, assim, que às vezes chega na hora de dormir, assim, eu tô lá no meio de uma disputa, tem um livro e tem uma tela, assim, disputando a minha atenção. E aí você tem que fazer força, porque realmente esses mecanismos viciantes das telas são terríveis. Você abriu, acabou, passa uma hora. Né? Então, às vezes eu coloco o telefone longe e para conseguir ler. Eu imagino para criança, adolescente, como é mais difícil ainda. É muito. Essa disputa, né? Para a criança, os pais muitas vezes controlam um pouco melhor o uso da tela à noite. Mas o adolescente não. Pois é. Então, ele vai para a cama com o celular. E aí, ele devia estar dormindo às 22 horas. Ele está indo dormir a 1h da manhã e tendo que acordar às 6. Então, como é que ele vai para a escola? Qual a qualidade da atenção? Enfim. Val, a gente tem as leis, a regulamentação é uma coisa que está aparecendo muito forte, né, para o mundo digital. Principalmente rede social, celular em escola. A gente tem, em vários lugares no Brasil, projetos de lei aparecendo, sendo aprovadas, escolas que já estão proibindo isso. Na Austrália, eu vi uma notícia que eu acho que foi proibido para... Não sei qual o limite de idade... acho que eu tenho até aqui, mas... Enfim, foi proibido... É uma lei... para o país todo, uma lei federal, que proibiu... vi ontem à noite isso. Então, a Austrália proibiu redes sociais para adolescentes menores de 16 anos. E aqui no Brasil também, a gente está tendo várias leis, né? O que você acha disso? Você acha que precisa a lei? Parece que agora sim, não é? Porque aquilo que deveria ser regulamentado, digamos assim, ou limitado, né, no espaço familiar e doméstico, não está acontecendo. E aí se reflete na escola também e virou uma questão muito séria, né? Quando a gente fala de infância e adolescência. Então, assim, é interessante porque na minha infância, na minha formação, e até com o meu filho tem 30 anos, uma frase que a minha mãe muito dizia e que eu disse muitas vezes para o meu filho é: você não é todo mundo. Então, eu também. Né, tantas vezes que ele vinha com uma... mas todo mundo tem. Eu dizia, então, você não é todo mundo. Mas a mãe dele deixou. Eu falei assim, eu não sou a mãe dele. Exato. Então, quando você fala isso, você está falando uma série de outras coisas, né? Você está falando, olha, aqui tem limites, aqui existe a nossa individualidade, aqui existe uma relação particular, aqui existe uma intimidade, aqui existe uma singularidade. A gente não reproduz o que o outro faz, nós temos a nossa própria forma de ser no mundo, e isso vai contribuindo para que a criança e o adolescente também desenvolva essa percepção, essa identidade, né? Esse lugar, essa fronteira. Agora, o que eu ouço no consultório é assim, de pais.
Ah, mas é difícil porque todo mundo faz. Então, aquele você não é todo mundo que impunha limites, agora o que os pais dizem assim, não dá para pôr limite porque todo mundo tem. Então, isso é uma falência, né, dessa questão da, digamos, da autoridade parental de também colocar e estabelecer fronteiras, que é da responsabilidade dos pais, não é? Então, os pais não fazem mais isso, né? Isso se reflete na escola. Então, muitas vezes a escola quer colocar limites que os pais também contestam e não aceitam. Então, é necessário que venha algo de fora, não é, para legislar. Então, Exatamente. é necessário, é importante. E é interessante porque eu acho que é isso que você falou. Vai acabar respingando na vida privada, né? Eu acho que uma proibição, um controle maior desse tipo de coisa... E não tem jeito, a gente acaba... Tudo a gente tem que ter regulação e lei. Até tem a questão das próprias empresas empresas digitais... de tecnologia, a gente tem que ter regulação. Também é um outro movimento, que aí tem que ter muito mais força, né? Mas precisa, porque a gente acaba aprendendo com isso, eu acho. Exato. E eu acho que precisa de ter uma regulamentação também sobre os conteúdos, não é? Que são expostos na internet, porque... É muito triste o que você vê ali, muitas vezes, né? As pessoas estão perdendo a noção, elas não se preservam mais, tudo vira público, e aí todo mundo tem o direito de falar o que pensa, não é? Pela liberdade de expressão e o cyberbullying correndo à solto. Isso é uma coisa que eu ia te perguntar do cyberbullying, porque uma das questões da proibição de uso do celular em escola esbarra nisso. É feito, assim, é como se fosse um cyberbullying, assim, on time, sabe? Fica uma criança conversando com a outra pelo WhatsApp, falando mal da outra, e vira um horror. Né? E quantas tretas quem já não presenciou uma treta ou já vivenciou, né, uma treta assim de WhatsApp entre crianças? Sim, sim. Uma questão muito séria isso, né? Sim, porque elas aí junta o combo, né? Porque tem a agressividade, tem a impulsividade, tem a falta de manejo dos componentes agressivos, a falta de habilidade social. E hoje em dia tem o print da tela, não é? Então, antes era assim, olha, fulano falou tal coisa, né? Hoje em dia não, fulano falou tal coisa, tá aqui, eu provo, né? E tem situações, assim... a gente pensa que a pessoa... que você já viu tudo, né? Mas aí surge uma situação que te mostra que ainda falta tem muita coisa. Tem muita coisa para você ver. Então, eu já presenciei situações assim, da menina estar iniciando um relacionamento com um rapaz, com alguém, enfim. Então, tem aquelas trocas iniciais de mensagem... E aí a pessoa fala para ela alguma coisa que ela não sabe o que responder, ela manda toda a mensagem para o grupo de amigas. Aí cada um dá uma opinião do que ela deve responder, e aí ela vai decidir o que ela quer responder. Então, assim, aquele momento do, falou isso, o que isso significa, como eu me sinto, não. E aí ela vai escolher qual das respostas das amigas ela se identifica mais. E aí ela manda para o... Você entendeu? Então, até esse momento que é tão gostoso, que é tão bacana de construção, vira algo público, não é? É verdade. Val, você sabe que eu vou dar uma dica aqui para vocês, eu até vou deixar o site aqui na descrição do vídeo. Tem um grupo dentro da ECA, que é a Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, da USP, que está fazendo uma pesquisa exatamente sobre a questão do relacionamento do usuário com as redes. E é muito interessante, porque às vezes eu fico pensando se as pessoas... realmente tem noção do que está em jogo quando a gente fala na permanência, no vício, em horas né, de assistência à tela, horas que você assiste a telas, né? É muito interessante. É um grupo que está fazendo uma pesquisa específica com
com jornalistas, mas assim, o que eles pesquisam, você pode... É um exemplo do que acontece com a sociedade toda, né? Eles mostram como as plataformas digitais se apropriam do trabalho. Eles consideram essas horas que uma pessoa está dedicada à tela como um trabalho não remunerado. E que, na verdade, quando você está assistindo, seja um adolescente, uma criança, um adulto, você está lá. Você está assistindo a anúncios, né? Você está horas assistindo, quer dizer, eles estão vendendo coisas, vendendo a tua atenção, mas para muito além disso, você está fornecendo dados para todas essas plataformas digitais. E é uma roda assim que se retroalimenta, porque esses anúncios estão chegando para você. Como já deve ter acontecido com você, você assiste, você fala alguma coisa, você navegou em alguma coisa, eu preciso comprar um sapato, ou aparece propagandas para vocês. Isso é um exemplo básico, mas tem coisas muito mais complexas, né? Então, é interessante esse trabalho. Eu vou colocar aqui, tem vários artigos, assim, para você que quiser se aprofundar um pouco nessa questão. Muito interessante. E eu queria te perguntar, você acha que as pessoas têm noção da profundidade dessa relação das pessoas com a rede digital? Que vai muito além, quer dizer, o vício é uma das coisas, né? As pessoas que estão nessa relação não têm noção, né? Porque já estão, de alguma forma, aprisionadas nisso, não é? Mas que bom que existem pessoas que estão pensando e divulgando. Mas as pessoas não querem olhar para isso, né? Não querem se perceberem, não querem olhar para o que aquilo está significando e representando na vida delas. Por que elas estão tantas horas assim? Não é? É preciso falar sobre isso e as pessoas não querem. São muito sutis esses mecanismos, né? Agora o WhatsApp tem aquele íconezinho da inteligência artificial. Ali você está dando dados sobre você, sobre o que você pensa, não é? Então as pessoas não estão mesmo se dando conta que estão se entregando. Certo. Não é, para essas empresas. Val, e como que seria uma boa relação com as telas? Então, uma boa relação seria nessa quantidade de horas que é preconizado, não é? Quando a gente está falando de crianças e adultos, eu penso que precisa haver uma supervisão... Crianças e adolescentes, desculpe. Que precisa haver uma supervisão dos pais, não é? E é preciso mergulhar um pouco na vida, né? A gente se voltar para a vida novamente, entender que isso está gerando um impacto, inclusive pensando macro, né? Nessas questões políticas, econômicas também, da sociedade de modo geral. Na hora de votar, o quanto isso interfere, né? Na formação do teu pensamento político, né? No quanto o que você está consumindo impacta na economia, no meio ambiente, não é? Então, eu acho que é um trabalho aí que os grupos, né, os profissionais de saúde mental, os educadores, os jornalistas, enfim, precisam fazer continuamente no sentido de ir conscientizando as pessoas e mostrando através de dados. É impressionante se você vai fazer contas, né? As pessoas passam 6 horas por dia na internet, vai fazendo essa conta ao longo de uma semana, quanto que isso equivale a dias perdidos da sua vida, não é? Então, é impressionante, né? Você chegar ao final do mês e perceber que perdeu 2, 3 dias, 4, às vezes até mais, na frente do computador, né? De uma tela. E os distúrbios todos de depressão, ansiedade, distúrbios do sono, enfim, aumento de estresse, né? Então, tem até um movimento, eu não sei exatamente o nome desse movimento, mas que começou... eu sei que aqui em São Paulo ele existe, não sei se em outros estados também, não sei se tem uma amplitude maior, mas que os pais só permitam que a criança tenha celular a partir dos 14 anos. Né? Então, é um movimento de pais, educadores, pediatras, enfim. Tá. Muito bom. Eu concordo plenamente. Acho que teria que ser assim mesmo. Valdeli,
Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Pela conversa, pelas informações. Imagina, muito obrigada. Sucesso ao Pitaia Cast. Muito gostoso esse podcast, eu assisto. Que bom. Muito legal. Bom saber que que os nossos entrevistados também assistem. Eu penso que você entrevista pessoas muito interessantes, não querendo me colocar no lugar de pessoa interessante. Mas você é interessante, mas sim. no lugar de espectadora mesmo, né? Eu gosto do conteúdo que você produz. Acho que você está fazendo um trabalho importante também. Poxa, obrigada. Eu procuro mesmo trazer assuntos e pessoas interessantes, acho que sejam de interesses, dos mais variados possíveis. Eu acho que esse assunto que a gente conversou é interessante. Hoje está muito relevante e eu acho que é bem urgente, né? Sim. Muito bom, obrigada, Val. Obrigada a você também por ter assistido. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no Pitaia Cast. Se está nos ouvindo pelas plataformas de podcast, siga o Pitaia Cast, deixe estrelinhas pra gente. Se você gostou desse conteúdo, assistiu até agora, passe para seus amigos e amigas no WhatsApp. Um beijo, tchau, tchau.